Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, Pai, Filho e Espírito, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Ó Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor, ó Deus, fale conosco através da Sua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Então, ó Deus, que o Teu Espírito use a Sua palavra, fira os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, conhecer mais a Ti e glorificar o Seu nome. Tenha misericórdia de nós, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Nós, de maneira geral, como cristãos, gostamos de ouvir sermões. Só que nós não podemos deixar o sermão acabar quando o domingo acaba. Nós precisamos levar o sermão para casa, todas as verdades que nós ouvirmos aqui a respeito de Deus, e expandi-lo ao máximo em nossas vidas. Esticá-lo ao máximo em todas as nossas circunstâncias, em todas as nossas situações, e ver como que a palavra de Deus, como que a verdade de Deus transforma os nossos corações. Como que transforma os nossos sentimentos, como que transforma os nossos comportamentos. Só assim, então, nós iremos, de fato, crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A parte disso, nós seremos apenas meros ouvintes e a palavra de Deus não irá nos transformar. É o que Tiago fala em sua carta. Ele diz, não sejam meros ouvintes, mas praticantes. Mas para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos levar a verdade de Deus aos nossos corações, aos lugares mais escondidos dos nossos corações, e após fazer isso, de fato ser transformados. Então é nessa mentalidade que nós devemos ouvir cada sermão que nós ouvimos na nossa vida. Fazermos as aplicações necessárias. No último sermão, nós vimos que Paulo começou uma exortação em Filipenses, e ele vai dizer que toda aquela igreja deveria viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, independente da circunstância em que eles se encontravam. Lembre-se que Paulo estava numa prisão, os irmãos estavam sofrendo perseguição, e por conta disso, possivelmente poderia ser que eles desanimassem na fé. Mas ele vai dizer, vocês devem viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. E aí nós vimos que, para fazer isso, eles deveriam estar unidos como um só homem e pregar o Evangelho no meio de uma sociedade que era hostil à pregação do Evangelho. Agora, irmãos, eu quero levar vocês a pensar, e eu quero... Talvez vocês possam dizer, o que eu vou dizer agora não faça muito sentido com a unidade, mas aguarde até o final para nós podermos ver como que isso que eu vou dizer faz sentido. Pense que você tem um espelho, mas não um espelho comum, um espelho diferente, que ele não mostra o seu rosto, mas ele mostra os lugares mais escondidos do seu coração, os seus desejos. Ele mostra aquilo que o seu coração mais anseia. E agora pense, quais são os seus desejos? O que faz você levantar da cama? O que você ambiciona? O que você olha para o futuro e você pensa, se eu tiver isso, eu vou ter um futuro glorioso. Vejam que o título que o pastor Will esqueceu de colocar era para ser a glória do Evangelho. O título é esse, a glória do Evangelho. Agora pense, o que eu desejo no meu presente agora, que eu olho para o futuro e eu falo, se eu tiver isso, vai ser glorioso. Isso vai mudar a minha vida. E é isso que nós iremos ver, porque as ideologias políticas, elas têm suas propostas de um futuro glorioso para os homens. O mundo científico e tecnológico tem suas propostas. Até você pode ter suas próprias propostas para um futuro glorioso, no qual você olha e você diz, se mudar isso,
muda tudo na minha vida. Isso transforma a forma que eu vou viver neste mundo. E talvez você pense, talvez se tal político entrar no governo, né, as coisas vão melhorar, eu vou poder comer melhor, porque as coisas estão tão caras agora hoje em dia. Talvez você diga que alguma ideologia que você diga ser mais justa possa reinar, então isso mudará o futuro. Mas a grande questão para nós, irmãos, é os nossos desejos, eles revelam aonde está a nossa esperança. E se nós descobrirmos, se nós formos sinceros conosco e responder essa pergunta, nós iremos ver em quem está a nossa esperança. No que os nossos corações estão fincados, que nós olhamos para o futuro e dizemos, isso vai ser glorioso. Quando isso acontecer, isso vai ser glorioso. Agora vamos ver aqui. O Evangelho, ele garante um futuro glorioso no reino vindouro. Mas enquanto isso, aguardamos com esperança pelo grande dia em que tudo voltará ao lugar e nós, de fato, iremos habitar com Cristo por toda a eternidade e vamos desfrutar do que de quem de fato é glorioso e merece toda a glória. Nós devemos lembrar que Paulo tinha tratado com esses irmãos a forma como eles deveriam lidar com aqueles que estavam perseguindo ele. Ele vai dizer que eles deveriam estar unidos como um só homem, no único Espírito, para poder pregar o Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que essa exortação é: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E o que nós vamos ver hoje ainda é uma continuação da exortação de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer que nós devemos viver em unidade, e isso é uma expressão de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora vamos ver. Verso 1. Nós dividimos a passagem aqui em 3 pontos. Primeiro, a base para a unidade, verso 1. O comando para a unidade, verso 2. E as expressões da unidade, versos 3 e 4. Então é isso que nós vamos ver nesta manhã. Paulo começa o parágrafo dizendo, portanto, né, se estamos em Cristo, algumas traduções não têm esse portanto, que é uma conclusão do que Paulo disse do parágrafo anterior. Ele diz, portanto, e isso pretende vincular o que ele diz, vai dizer agora com o que ele disse anteriormente. Assim, Paulo quer levar a igreja aos Filipenses a uma implicação. E que implicação é essa? Que a realidade do que Cristo fez por mim, se eu sou um cristão, não pode me levar ao orgulho, mas à humildade. Essa é a implicação. Vocês dizem que são cristãos, então vivam como modo digno do Evangelho de Cristo, pregam o Evangelho para os que estão fora, em unidade e internamente. Como nós devemos estar? Ele vai dizer para esses irmãos, tratem os outros com humildade. Então ele continua e ele diz, com essas expressões aí, se, que pode ser melhor entendida por declarações desde ou porque, que expressa certeza e não possibilidade. Ou seja, é como se ele diz, se de fato nós estamos em Cristo, e se de fato há essas coisas, amor, consolo, encorajamento, comunhão no Espírito, afeição e compaixão, então vocês devem viver em unidade. Porque há isso em Cristo. Então, ele põe aqui 4 motivações, que é encorajamento em Cristo, consolo de amor, comunhão no Espírito e afeição e compaixão. E ele diz, e no texto grego, esse primeiro versículo ele é como uma frase só. E a intenção é mostrar para eles que em Cristo há todas essas coisas. Se vocês estão passando por tribulações, eu também estou preso, mas em Cristo nós encontramos encorajamento, nós encontramos consolo de amor, comunhão no Espírito e afeição e compaixão. Qual a implicação? Viver de modo digno do Evangelho, em unidade através da humildade,
O que eu quero destacar aqui é o seguinte: faz parte da graça a fé, que nós vimos no capítulo 1, que ele diz, verso 29, é um privilégio dado, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Então faz parte da graça a fé e o sofrimento, mas também é da graça o conforto no meio do sofrimento. Todas as bênçãos que nós temos foi nos dada em Cristo. Temos a bênção de conhecer a Cristo, isso está lá no capítulo 3, verso 10. E pense, não foi a carne ou o sangue, ou nós mesmos, por nossa própria inteligência, que descobrimos isso. É Deus que revelou. Veja o que ele diz aqui. Ou melhor, vou citar um salmo aqui, Salmo 62, versos 5 a 8. Ele diz: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Agora, o que Paulo quer dizer aqui? O que ele está nos ensinando? Ele está dizendo que em Cristo existem todas essas coisas, essas 4 razões. E se é assim, isso deve produzir em nós essas qualidades: humildade, que nos levará à unidade. Assim, Paulo vai empilhando uma porção de razões para colocar os filipenses em um lugar que não muda, em um lugar de segurança. Ele vai dizer, em meio às dificuldades, em meio às tribulações da vida, que vocês devem se lembrar da bondade e do amor de Deus, pois foi Ele que nos salvou. E isso exclui todo orgulho, isso exclui toda arrogância e nos coloca de joelhos diante da cruz. Paulo quer levar essa igreja a contemplar a Cristo, como ele tinha feito anteriormente. Lembre-se que no verso 1, capítulo 1, verso 20, ele vai dizer o seguinte: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A palavra que Paulo usa aqui para intensa expectativa, ou expectativa ardente, ela significa algo como esticar o pescoço e olhar adiante. Não olhar para a situação em si e ficar desanimado por si só. Então o que Paulo quer? Ele quer, olhem para Cristo. É isso que ele está dizendo. Contemplem o Senhor. Porque ao contemplar o Senhor, nosso orgulho será esmagado. E essa palavra, esticar o pescoço, também é usada em Romanos 8, onde diz assim que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Portanto, o desejo de Paulo é fazer com que eles esticassem os seus pescoços e vissem tudo a partir do grande dia. E olhar para esse grande dia fará eles viver de forma humilde, alegre e satisfeita no Senhor no presente. Essa alegria foi conquistada por Cristo, para todos nós. E é esse olhar para o futuro que faz com que nós andemos nesse mundo não cabisbaixos, não infelizes, mas alegres, porque nós estamos andando num mundo que ele está caído, está quebrado por causa do pecado. E todas as coisas vão trazer sofrimento, vão trazer dor, mas o que Paulo quer é, olhem, contemplem o Messias, contemplem a Cristo, e por causa disso, vocês vão desfrutar de todas essas coisas que há nele.
Verso 2, o comando. Diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. O comando de Paulo aqui é para que eles tenham um só pensamento, uma só mente, uma mentalidade só. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Essa é a mentalidade que eles deveriam ter. E ele diz: completem a minha alegria. Agora, por que Paulo usa esse imperativo aqui, completem a minha alegria? A princípio pode parecer uma coisa estranha, né? Mas por que Paulo está fazendo isso? Que apelo mais egoísta. Mas na verdade, isso está demonstrando a preocupação de Paulo para com a igreja. Está demonstrando um coração pastoral de Paulo em relação à igreja. E Paulo está querendo levar eles a experimentarem uma alegria vinda do próprio Deus, uma alegria experimentada no presente, mas é porque eles estão olhando para o futuro. Eles não estão olhando só para o já, só para o momento que eles estão passando. Nós vivemos no já e ainda não do reino de Deus. Já desfrutamos da redenção em Cristo, mas ainda aguardamos a consumação plena da sua volta. Essa esperança futura sustenta a alegria no presente. Cristo virá e restaurará todas as coisas. O mundo estará em ordem novamente, e por causa disso, isso trará alegria ao coração desses irmãos. Assim, Paulo quer que eles se gloriem em Cristo. Por quê? Porque Ele irá restaurar todas as coisas. E olhar para isso fará com que eles vivam em harmonia, resultando em amor uns pelos outros. Assim, unidade e humildade dos crentes, moldadas pela mente de Cristo, são antecipações da harmonia final no reino de Deus. Tal perseverança exige que eles permaneçam firmes no único Espírito. Somente assim, sua própria alegria será preenchida ao máximo. Portanto, a alegria que Paulo está falando aqui, ela não é apenas emocional, mas ela é prática. Ela encoraja os cristãos a viverem em humildade, unidade e serviço. Paulo quer que os mesmos afetos de misericórdia comprovados por ele ao enviar uma oferta a Paulo, seja também uma realidade na vida prática de uns pelos outros no contexto interno da igreja. Então, internamente, vivam em unidade, em humildade por causa do Evangelho. Todas essas expressões visam não apenas que suas mentes estejam voltadas para a mesma coisa, mas que o façam com todo o seu ser. Isso nos leva de volta àquilo que ele disse, uma só alma, no capítulo 1, verso 27. A ênfase está dentro da comunidade de fé agora. Portanto, verdadeira unidade cristã não é baseada em sentimentos ou interesses comuns, mas na mentalidade de Cristo que se expressa em humildade, amor, serviço sacrificial. Nós vivemos em um mundo imperfeito por causa dos efeitos do pecado sobre ele. Mas o que nós devemos ter em mente é: Cristo virá e restaurará todas as coisas. Isso deve trazer aos nossos corações alegria, esperança. No livro As Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, para ser mais claro, os castores, junto com as 4 crianças que chegaram pela primeira vez em Nárnia, eles estão conversando. E Edmundo, que é um dos irmãos das crianças, ele foi preso, foi transformado em pedra pela feiticeira branca. E os castores estão olhando porque os efeitos daquilo que a feiticeira branca tinha feito estava sendo desfeito. E por causa disso, as crianças perguntam para eles: vocês não estão com medo? Eles dizem: não. O leão está vindo. Olha os efeitos do pecado. Olha os efeitos, do feitiço que a feiticeira trouxe para o mundo. Ele está sendo desfeito. O gelo já começou a derreter.
E esses castores, eles costumavam cantar uma música que dizia assim: o mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. Agora, maior que esse exemplo que eu dei, é a verdadeira história para o que isso aponta. Jesus Cristo, o grande rei, virá. E por causa da sua morte e ressurreição, ele começou a desfazer os efeitos do pecado neste mundo. Ele trouxe vida por causa da sua morte e ressurreição. E por agora estarmos vivos para Deus e mortos para os pecados, o pecado não reina mais em nosso corpo mortal. Com a encarnação e morte do Filho de Deus, o mal já perdeu o seu domínio e os efeitos do pecado começaram a ser desfeitos. E a aplicação para nós é: nós devemos aguardar com esperança por esse grande dia em que Cristo virá e nós de fato iremos desfrutar da alegria que só há em Jesus Cristo. Assim, para desfrutar da maior alegria, nós devemos contemplar a Cristo. Nós devemos confiar na sua promessa. Ele virá, Ele rasgará os céus e toda a criação será restaurada. A igreja sofre e continuará a sofrer, mas quando Cristo voltar, nós iremos desfrutar da plenitude da sua bondade por todo sempre. Nós devemos abandonar essa ideia do evangelho do bem-estar, que tudo deve ficar bem, que se as coisas estão acontecendo de maneira oposta ao natural, isso não deve nos destruir. Isso deve nos levar àquilo que Paulo está querendo levar essa igreja. Vocês devem contemplar o Messias. Vocês devem olhar para Cristo e ver a vida de vocês à luz daquele grande dia. Ele virá, tudo será restaurado, tudo estará de volta no seu lugar. Agora, o que sustenta a nossa alegria hoje? O que nós, como eu abri o sermão nas perguntas, o que nós esperamos do futuro que irá manifestar um futuro glorioso? Será algum tipo de governo? Será o status ou aquilo que nós ambicionamos? Será uma boa carreira? O que sustenta a nossa alegria? O que, se for tirado de nós, nos coloca em tristeza sem fim? Não estou dizendo que nós não devemos sofrer, nós vamos sofrer, vamos passar por dificuldades, mas essa tristeza deve ser lançada no lugar certo, que é Cristo. Como nós completaríamos o que Paulo disse aqui? Completem a minha alegria. Como que nós iríamos exortar os irmãos? Como que nós iríamos falar para esses irmãos que estão passando por perseguição, por sofrimento? Como que nós iríamos falar: irmãos, completem a minha alegria? Como? Paulo está dizendo aqui: eu quero que vocês completem a minha alegria, não por causa de mim ou do meu egoísmo. Não é um pedido egoísta. Ele está dizendo para eles: vocês devem contemplar a Cristo, porque é isso que vai dar sustentabilidade para a sua alegria. Se as coisas deste mundo tirarem a nossa alegria de forma final, significa que nós estamos com os nossos corações fincados em coisas que não podem satisfazer as nossas almas. Nós procuramos olhar para o futuro e talvez nós falamos: talvez se eu tivesse um emprego melhor, um salário melhor, se eu tivesse determinado cargo, se eu pudesse viajar mais,
se eu pudesse desfrutar de alguns prazeres que eu acho que eu deveria desfrutar, que sejam legítimos, sejam bons. Talvez, irmãos, nós estamos com os nossos corações nessas coisas, que legitimamente são boas. Não é errado eu viajar, não é errado eu desfrutar deste mundo de acordo com a sua legitimidade, mas se a minha alegria depende disso, aí nós temos um problema. Se a minha alegria depende de eu olhar para essas coisas e eu me afundar num lago de tristeza por causa disso, nós estamos olhando para o lugar errado. Paulo está dizendo para eles: vocês precisam contemplar a Cristo. Se eu perguntasse para vocês querem ser transformados? Querem viver vidas que honrem a Deus neste mundo? Paulo vai dizer: contemplem a Cristo. Esse é o caminho para a transformação. Ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Ele diz: assim, todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Talvez você olhe e fale: nossa, eu vivo uma vida tão miserável, eu queria glorificar mais a Deus nesse mundo, queria vencer os pecados. É porque nós não estamos contemplando a Cristo. Nós estamos tirando dessas coisas que são legítimas, que são boas, coisas que essas coisas não vão dar, que só há em Cristo. Como nós olhamos para a vida, irmãos? O que nós esperamos? O que nós olhamos e falamos: isso é glorioso, isso é glorioso. Se eu tiver isso, aí sim minha vida estará feita, aí eu alcancei sucesso. Mas eu quero dizer, se nós alcançarmos tudo nesse mundo, tivermos todas as coisas que este mundo tem para dar, no final nós iremos viver vidas miseráveis à parte de Cristo. As pessoas definem sucesso pelas coisas que elas conquistam, ou por outra coisa que elas julgam ser ótimas. Mas para Paulo isso não é verdade. Para Paulo, ele diz que sucesso é você acabar a sua carreira com Cristo. Foi o que ele disse para Timóteo: eu acabei a carreira, eu lutei o bom combate e guardei a fé. Sucesso não é ter todos os meus desejos realizados, ter tudo o que eu quero na palma da mão, mas é dizer como Paulo: eu acabei bem a carreira, eu corri bem o Evangelho. Por quê? Por causa que, mesmo em meio às duras provações, às duras tristezas da vida, eu estava contemplando a Cristo. Verso 3 e 4. As expressões da unidade. Diz assim: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ambição egoísta ou vaidade. A palavra que Paulo vai usar aqui, ela vem do grego, ela é uma palavra chamada eritheia, que descreve o fato como aqueles que não conseguem erguer os seus olhos para as coisas elevadas. Assim, Paulo faz um contraste entre aqueles que estão com os olhos neste mundo, e essa palavra foi usada lá também quando ele falou daqueles que pregavam a Cristo por ambição egoísta, por inveja, querendo causar dor em Paulo, sofrimento em Paulo, com aqueles que pregam o Evangelho por amor. O que Paulo pretende com isso? Paulo está mostrando para eles que ele sabe, ou que pelo menos desconfia, do que pode estar ocorrendo nessa igreja. Nós podemos olhar para cá e
não vê nenhuma exortação de Paulo no sentido do amor em si, porque existia amor nessa igreja. Mas se nós caminharmos na carta, quando nós chegarmos no capítulo 4, nós vamos ver duas mulheres, Evódia e Sintique, que elas estavam tendo problemas. Então Paulo está demonstrando, através disso, não andem por ambição egoísta. Não tenham inveja. Então Paulo quer tratar isso. A ambição egoísta, ela está no centro da ruína humana, onde o interesse próprio e o autoengrandecimento às custas dos outros ditam principalmente valores e comportamento. O egoísmo é o reflexo de nós sentirmos que as pessoas nos devem algo. Oportunidades, atenção, respeito. Isso é o egoísmo agindo. Por que nós achamos que nós devemos ser respeitados pelos outros? Ele carrega consigo aquela ideia do eu primeiro. Tudo que for acontecer, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, nós estamos no ambiente de culto agora. Aí nós pensamos, não, eu acho que isso aqui está errado, deveria ser de outra forma. Então é sempre do meu jeito, sempre do jeito que eu acho que deve ser. Isso é o egoísmo agindo. E nós não percebemos isso. Então, não é como eu servir, mas é como que o outro pode me servir. Como que minha esposa pode me servir. Como que meus filhos podem me servir. Não é como que eu dou minha vida por eles. Como que as pessoas hoje procuram igreja? Eu não gostei da música. A pregação é longa demais. A pessoa que está falando, fala muito devagar. Ou, enfim, existem inúmeras posições para que as pessoas definam um lugar melhor para elas acharem. Não é a verdade. Elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas. Me agrada? Me satisfaz? Se sim, eu vou ficar aqui. Até eu encontrar alguma coisa que me desagrade. E assim a pessoa pula de um lugar para o outro. Isso é ambição egoísta. Eu quero ser servido. E isso nós vemos em todas as áreas da vida. No casamento, no trabalho, em todos os relacionamentos. E se as coisas não acontecem da forma que eu acho que deveria acontecer, então eu tenho uma reação negativa. Eu fecho minha cara, eu aumento o tom da voz, eu acordo de mau humor, eu faço perguntas capciosas, ou eu fico desanimado. É aquele desânimo que afunda a pessoa. Estava tão empolgado, agora não estou mais. Por quê? Porque não está sendo do jeito que eu quero. Então, esse é o reflexo do egoísmo, que Paulo vai dizer aqui. E o que o egoísmo faz? Ele suga os nossos ternos sentimentos. Por quê? Porque não está centralizado em mim. Não está sendo do jeito que eu acho que deveria ser. Do jeito que eu acho, é melhor. Do jeito que eu estou vendo aqui, é melhor do jeito que eu faço. Agora, por que isso acontece? Isso destrói a unidade da igreja. Quando nós começamos a olhar para a igreja, e isso no ambiente da igreja, agora isso em qualquer lugar, no casamento, no trabalho, isso destrói o ambiente, a unidade da igreja. E o segundo item que ele usa aqui é vanglória, vaidade, melhor dizendo, que é glória vazia, que vem de uma palavra que significa que aquela coisa não tem a glória que ela diz ter. Ela é usada para descrever aqueles que pensam muito bem de si mesmos. Pessoas que não devem ter do que se orgulhar. Que a sua glória não é fundada, ela é infundada. Nós, seres humanos, fomos criados para a glória, mas não para nós. E sempre que nós colocamos a glória, buscamos a glória no lugar errado, nós iremos cair nisso de glória vazia e ambição egoísta. Porque nós fomos criados para a glória de Deus, para satisfazer a nós, mas em Deus, não em nós mesmos.
Os homens são pó e cinza que estão buscando glória em coisas que não vão satisfazer as suas almas. Estão buscando preencher-se com a criação e no final encontram apenas frustração e cansaço. Qual a resposta para isso? Como que homens que foram criados para a glória de Deus caem nesse pecado? Porque eles estão olhando para si mesmos. Eles estão buscando satisfação em coisas que não devem. Glória vazia. Talvez em mais prestígio. Talvez em ter um nome, um reconhecimento. Alguém disse: o que mais me espanta é ver que nós não estamos surpreendidos com a nossa fraqueza, com o quão insignificantes nós somos. Nós sempre se achamos bons, nós se achamos maravilhosos, mas nós estamos buscando glória onde não devemos. Talvez se nós buscamos, se esse seja o nosso caso, buscar glória na beleza, por exemplo, seu corpo está morrendo. Ao passar do tempo, você olha no espelho e você vai: nossa, tem uma ruga aqui, antes não tinha. Glória infundada. Você está se gloriando no que não deveria. Se nós pegássemos, pense por exemplo, se nós assamos um frango, isso vai descrever bem aqui de uma glória infundada. Nós assamos um frango, tiramos ele do forno, colocamos ele em cima da mesa, o cheiro é ótimo, o sabor é ótimo, mas deixa ele lá uma semana, deixa ele lá um mês, se foi, está podre, nós não conseguimos mais saborear aquilo. Então, essa glória vazia, ela faz com que nós coloquemos as nossas forças, as nossas ambições em coisas que irão com o tempo ser destruídas. E isso serve para casas, serve para todas as coisas. A grande questão é que nós estamos fadados à destruição por conta do tempo. E se nós buscamos glória nessas coisas, no final, a nossa vida foi miserável. Porque todos aqueles que desfrutam de algo que nós dizemos que é bom, que nós falamos: aquilo lá é bom, se eu tiver aquilo lá, isso vai mudar a minha vida. Mas essas pessoas que têm essas coisas, eles falam assim: eu ainda estou do mesmo jeito, eu ainda estou vazio, eu ainda estou triste, eu estou infeliz. Por quê? Porque os homens foram criados para a glória de Deus, mas o pecado corrompeu isso e fez nós olharmos para nós mesmos, olharmos para nós ou para as coisas e falar: isso aqui vai dar o que eu preciso. Deus não pode, mas isso aqui vai. Então, o que Paulo quer aqui com essa igreja? Qual que é a intenção de Paulo? Paulo vai dizer: vocês estão buscando glória, vocês estão ambicionando coisas, mas essas coisas não vão trazer a vocês aquilo que só o Evangelho traz. Vocês querem algo glorioso? Vocês querem ter suas almas preenchidas ao máximo? Vocês querem que Cristo seja... vocês querem que as suas almas sejam preenchidas até o máximo que pode? Então contemplem a Cristo. Olhem para o Evangelho, olhem para o que Ele fez. Todas essas coisas criadas são boas, mas elas não trazem aquilo que nossas almas necessitam. Nós estamos buscando glória em coisas que não satisfará nossas almas. Tem uma música que uma banda chamada Sufjan Stevens, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele vai relatar um caso de um homem, e o nome da música é John Wayne. E ele vai dizer na música: no meu melhor comportamento, eu sou realmente como ele. Esse homem chamado John Wayne Gacy,
Ele foi um assassino que matou 33 pessoas, jovens entre 15 a 17 anos, na década de 1970 a 1980. E o que ele fez? Ele matava as suas vítimas e ele enterrava os corpos das vítimas no assoalho da sua casa. E por que eu estou contando isso? Para descrever como que nós somos pecadores que buscam glória nas coisas que nós não devemos. Esse homem, o que ele fez? Ele matava suas vítimas. E nós olhamos e falamos, não sou igual a ele não. Só que essa banda, ele captou a ideia da humanidade. Ele diz assim, no meu melhor comportamento eu sou igual a ele. Olha abaixo das tábuas do meu coração. Olha os segredos escondidos. Por isso que eu perguntei, quais são os nossos desejos? Olhe abaixo das tábuas do seu coração. Seja sincero com você mesmo. Isso é o pecado operando nos nossos corações. Quando nós estamos buscando glória nas coisas que nós não devemos, quando nós estamos a todo custo fazer com que nosso nome esteja em evidência, isso é a operação do pecado. E o final é triste, é desesperador. Nós pensamos que nós somos maravilhosos, que nós somos melhores que outras pessoas nas coisas. Mas seja sincero, olhe para você mesmo. Olhe para as coisas que você coloca, que você quer tirar glória, que você quer tirar satisfação. Paulo está dizendo, não, vocês não devem colocar suas coisas, seu coração nisso. Vocês devem fazer o quê? Olhar somente para Cristo. Que glória você está buscando? Nós fomos criados para a glória. Mas só existe dois tipos de pessoas neste mundo: os que estão buscando a glória para si mesmos e aqueles que estão buscando a glória de Deus. Que glória nós estamos buscando? Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5,17: Ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ele morreu para aqueles que agora estão vivos, para aqueles que agora vivem, que foram transformados pelo poder do Evangelho, que o Espírito habita neles, para que eles não vivam mais para si mesmos. O que Paulo quer ensinar para essa igreja e para nós é: nós não temos motivos para nos autopromover. Se você foi salvo, foi pela graça de Deus. E ao invés de nós queremos ser servidos, nós devemos fazer o oposto disso, que é entregar nossa vida em serviço, primeiro a Deus, e isso é o que constitui a adoração. Adorar a Deus, entregar nossas vidas a Deus e depois aos outros. E isso é um reconhecimento de que nós não somos nada. Isso é um reconhecimento de que nós, por causa do Evangelho, estamos no mesmo lugar. Nós estamos todos no mesmo nível. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O Evangelho nos coloca no mesmo lugar. Nós não precisamos amar nós a nós mesmos. Nós precisamos ser curados do amor próprio. O amor próprio, ele tem a sua validade. Mas por causa do pecado, até isso foi distorcido. Tim Keller vai dizer: até o século XX, as culturas tradicionais sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um senso cultural totalmente oposto. A crença agora é que nós afundamos em tudo que existe, lançamos raízes profundas em tudo que existe, de que as pessoas agem mal por falta de autoestima.
e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Portanto, a resposta para isso é não agir e nem pensar com a autoestima elevada, nem com a autoestima baixa. A resposta é não pensar em si. E isso flui só do Evangelho. Nós poderíamos chegar e falar, não, o que a gente precisa é mais amor. O mundo está dizendo isso o tempo todo. Por que o mundo vive em desordem? Eles dizem, não, o mundo precisa amar mais. Mas na igreja, irmãos, se nós chegarmos com essa mentalidade, não, você precisa se amar mais um ao outro, se humilhe, isso não vai resolver nosso problema. Porque tudo isso, os comandos que Paulo, que os outros escritores deram, ele flui do Evangelho. Por que você tem que amar mais? Por que isso, o que a cruz de Cristo fez, te leva a amar mais? Por causa do que ele fez. Então é o oposto do que o mundo diz. Agora vamos para o verso 4. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Assim, nós temos aqui uma própria aplicação do que Paulo disse. O mundo diz, ame a si mesmo. Mas Paulo está dizendo, olhe para o Evangelho. Como isso transforma o seu modo de viver. Como isso muda o seu autocentrismo, o seu egoísmo. Contemplando a Jesus Cristo. Se nós não olharmos para Cristo, tudo que nós vamos fazer é querer nos autopromover. Querer que os outros nos sirvam e nós não iremos servir os outros. Para estar unida, a igreja deve estar na mesma mentalidade, em vez de ter disputas e rivalidades. Eles devem se lembrar o que Cristo fez, como isso muda a minha vida. Nós ainda ouvimos coisas como, Cristo era só um profeta, ele era um bom homem, um bom exemplo, mas Jesus é uma pessoa que ressurgiu dos mortos, ele veio em carne, ele morreu numa cruz, e por causa daquilo que Jesus fez, então nós podemos andar em unidade, nós podemos expressar isso por causa da humildade que flui do Evangelho. Para que nós pudéssemos andar juntos em unidade, alguém teve que se separar. Foi Jesus. Ele se separou da comunhão que ele tinha com Deus Pai, morrendo na cruz, para unir a igreja a si. E tal coisa, tal obra de Cristo, deve nos levar a amar uns aos outros, a nos abaixar e contemplar o Evangelho, porque é isso que é glorioso. É isso que muda nossas vidas, é isso que muda a forma como nós pensamos, é isso que muda a forma como nós agimos. E isso nos exclui do centro e coloca aquele que de fato deve ser glorificado. Amém, irmãos?